Deixa eu entrar aqui no celular. Beleza. Deixa eu ver aqui o arquivo. Ok. Bom, pessoal, então vamos só recapitular uma questão, que é a questão de quando vai ser o simulado 2. Esse, esse simulado 2 já vamos falar para quando. Simulado 2 será o dia 11 de junho. A gente mudou esse negócio aqui do Windows, eu não estou conseguindo. Agora sim. Ai, caraca. Vai ser o dia, segunda, terça, quarta. Não. Quinta, 12. 12 de junho é o simulado 2. Tá? Isso, 12 de junho. Aqui em sala de aula é o simulado 2, tá bom? Tá bom. E vocês já devem ter agendado a AV, que começa a partir do dia 17 e vai até o dia 23 de junho, para fazer no polo AAV. Muito bem. Agora, eu vou mostrar para vocês o gabarito do simulado 1. Tá? Só estou acompanhando aqui. Deixa eu compartilhar. Estão vendo a minha tela. Esse aqui era o gabarito, era a prova que vocês tiveram do simulado 1. Sim. Então, vamos ver a primeira questão. Deixa eu ver aqui. Eu tinha colocado isso aqui. Simulado. É. A primeira questão era relacionada a juros compostos. Então, o que diz? Qual será o valor do juro correspondente a um empréstimo de 15 mil? Então, o valor presente, PV, o P é 15 mil, pelo prazo de um ano a uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Essa taxa de juros, a gente já tira a porcentagem, tá? Isso equivale a 0,025. 0,025 ao mês, ok? E o período, nesse caso, seria 12 meses. Lembrando que tem que equivaler à mesma unidade de tempo. Pessoal, quem está tendo problema, já só entrando aqui, já tem sua presença. Depois reassiste essa gravação, ok? Então vamos lá, juros compostos. O valor futuro será igual a capital inicial, 1 mais I elevado a N. Temos 15 mil, que foi o empréstimo, 1 mais 0,025 elevado a 12. Valor futuro será igual a, então seria 15 mil, 1,025 elevado a 12.
20.173,33. Ok, os juros seria o valor futuro menos o inicial. 20.173,33 menos os 15.000 que foi dado inicialmente. Temos um valor de 5.173,33. Neste caso, seria a letra E. Tá bom? Pode dar um print aí. Feito, Beleza? print. Ok? Eu vou ser um pouquinho mais rápido nessas questões, Tá. porque isso é do gabarito, só para que vocês vejam onde que vocês erraram, tá? Onde acertar. Tá bom. Questão número 2. Professor, só um minutinho. Tem como disponibilizar esse gabarito preenchido Não, depois? eu não posso disponibilizar, somente consigo mandar depois os slides. Tá, joia. Tá? Ok? Ok? Eu não posso oficialmente, mas nos slides já vai ter aqui a questão e o desenvolvimento, tá? Essas Tá, questões joia. Obrigado. não vão ser repetidas nem para o simulado 1 nem para a prova. Mas é para que vocês tentem estudar para a prova e para o simulado, né? Ok? Tudo bem, pessoal? Vamos passar mais um. Professor, Amortiza... Oi. desculpe interromper a aula. Eu sou a Ana Cláudia. Uhum. Professor, todas as semanas é uma perturbação para entrar na sua aula, de tanto link que aparece aqui, eu não sei, eu fico pedindo para os colegas no grupo que tem, e chega no e-mail o aviso da sua aula, eu clico e vai para um Não, outro link, não sei o que fazer. não Aí eu vai. vou no Teams, coloco lá na sua aula e entra em tudo menos na sua aula. De novo, olha só. Para que você consiga ver, você vai procurar a turma do chat. Vamos imaginar que seja essa a certa que está agora. Vai nos três pontinhos, fixa. Quando fixa, ela vai ficar aqui nas turmas fixadas. Isso que eu fiz. Então, essa aqui já é a turma certa, entendeu? Agora que você está aqui, vai lá na parte lateral do chat, procura os três pontinhos e fixar. E aí vai ficar nessas turmas que são certas. Aí não vai ter pérdida. Tá Tá? bom, obrigada, professora. Eu vou Nada. fazer isso. É porque eu não tenho controle dos Teams. Tem um monte de... A questão do Teams é operacional e eu tenho somente essa turma aqui que eu já sei que começou comigo, entendeu? As outras foram espelhadas. Então, a original é essa aqui, as outras são clones. Tá bom? Muito bem, vamos ver seguir a questão 2. A amortização é um processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos, que são realizados em função de um planejamento, de modo que a cada prestação corresponde à soma do reembolso do capital ou do pagamento dos juros do saldo devedor, podendo ser o reembolso de ambos. Em relação ao método de amortização Price, analise a alternativa. Olha só, aqui eu coloquei isso daqui para a gente analisar. Isso aqui não estava na questão. Então, a Price, olha só, o Price fala o seguinte: todos os valores das parcelas, sim, todas as parcelas são iguais. Tá? O que varia? Vai variando, é constante, o que está variando é o saldo devedor, os juros. Tá? Os juros vão variando, diminuindo, sim, diminuindo com o tempo. Tá? Mas do price, o que a gente tem é que todas as parcelas são iguais. Então, vamos ver. A amortização da dívida é constante, igual a cada período? Não. A amortização seria aquele azul. Não é. Tá? O pagamento dos juros é constante. Não é constante o pagamento dos juros. Ele está variando. Ó. O pagamento da dívida, ela sim,
a dívida total, que inclui juros e amortização, ela se é constante a cada período. O saldo devedor é constante e igual em cada período? Não. Bom, aqui era só a letra C. Tá? Esse grafiquinho aqui, eu vou colocar no formulário que vocês vão levar para a prova. Então, ali vão ter uma ajuda de como saber de price e do saque. Tá? Ok? Deixa eu ver aqui. A terceira questão. Acho que a terceira tem que ir lá no gabarito. Terceira questão. Ah, tem aqui. A amortização, de novo, é um processo financeiro pelo qual uma dívida ou obrigação é paga progressivamente por meio de parcelas, de modo que ao término do prazo estimulado, o débito seja liquidado. Ok. Então, vamos considerando o sistema de amortização de dívidas e os gráficos abaixo, é somente correto afirmar que o gráfico A e o gráfico B são respectivamente o quê? Olha só, a gente acabou de ver. E esse gráfico A é o price, porque todas as parcelas são iguais. E o gráfico B é o saque. E vai diminuindo os juros com o tempo e a amortização é que é igual. Ó, a gente viu lá no outro. Olha, aqui a amortização é igual no saque, é o azul. E os juros vão diminuindo com o tempo. Então, a gente tem que o gráfico A, esse A, é o price e o gráfico B é o saque. Tá bom? Então, aqui, com essa figurinha aqui, já conseguiriam, com aquele que eu vou passar para vocês, já conseguirem analisar. Lembre-se que o price sempre vai ter parcelas iguais, tá? E o saque, o que é igual, é a amortização. Os juros diminuem com o tempo. Beleza? Vamos ver outro. Um banco empresta a importância de 200 mil, com uma taxa de 20% ao mês, para ser paga em uma única parcela, porém devendo os juros compensatórios somente serem pagos mensalmente durante o prazo da carência. Ok? Calculados pelo sistema de amortização americano, o SA, pede-se obter os valores de A, B e C. Pessoal, o que acontece? O sistema de amortização americano, ele paga no final o valor do empréstimo inicial, ele paga no final em uma parcela só. Essa é a característica do americano. Ele somente vai pagar mês a mês os juros. Então, este valor de A seria nos juros. Então, o que seria A? Os juros. E os juros é igual ao quê? Ao valor inicial que pegou, 200 mil, vezes a taxa de juros. A taxa de juros 20%, ou seja, vai ser 0,2. Então, temos 200 mil vezes 0,2, 40 mil. Ok? A prestação seria o somatório da amortização mais os juros. Mas como não tem amortização, porque esse valor da amortização vai ser pago só no final com uma única parcela. Então, aqui temos 0, 0, 0, 0. Então, somando juros mais amortização, A é igual a B. Porque não temos amortização, certo? Então, A igual a B, portanto, é 40 mil. Agora, lá no final, este C sim vai ter um valor, porque temos na última parcela o valor da amortização. Então, C seria o valor de 200 mil, que é a amortização, mais os juros, que é o caso de A, que é 40 mil. Ou seja, que C equivale a 240 mil.
Então, a gente vai observar das letras os valores que mais se aproximam a esse aqui. Então, temos a letra C, 40, 40 e 240. Tá bom? Lembre que o americano, o valor inicial que ele emprestou em uma única parcela, ou seja, a amortização vai estar na última parcela. Somente a pagar os juros. E na última parcela você tem que somar o juro desse mês mais o valor da prestação. Claro? Já que serve já para a gente praticar o simulado 2 para a prova. Ok. Um projeto tem um investimento de 100 mil, com um retorno de 200 mil após o primeiro ano. Considerando um custo de capital de 10% ao ano, quanto equivale o valor presente líquido? Aqui temos uma questão de calcular VPL, quando se tem investimentos. Então, a gente coloca aqui em uma linha, eita caraca, em uma linha do tempo, em um ano zero, ou seja, no presente, teve uma saída, um investimento de 100 mil. Mas no ano número 1, temos um retorno de 200 mil. Certo? Ok. Então, como calculamos o VPL? Então, o VPL será igual a menos 100 mil, que foi o investimento. Agora, no ano 1, temos um valor que seria 200 mil. Aplicamos a fórmula para trazer ao valor presente, sim, no cálculo do VPL. Sim, Raíssa, estou fazendo a correção do simulado, tá? Então, seria 200 mil sobre 1 mais a taxa é de 10%, ou seja, 0,1, elevado a 1, porque seria o período do ano 1. Ok. Então, vamos ver quanto vale esse VPL. Então, vai dar. Isso aqui seria menos 100 mil. Mais. Então, vai ser 200 mil dividido. Espera aí. Em 1.1. Espera aí. 10 dividido em 100. Isso para confirmar. 0.1. Isso. 1.1. Então, seria 200 mil dividido em 1.1. 181 mil. 818. 18. O VPL, então vou diminuir menos 100 mil. Então fica positivo 81.818,18 reais. Ok? Lembrem que investimentos ou saídas é negativo e entradas é positivo. Tá? Observem uma coisa, esse VPL foi maior que zero. Quando se fala que o VPL é maior que zero, significa que pode sim fazer esse projeto. Então, tem que investir nesse projeto. Se o VPL tivesse dado negativo, era para desistir do projeto, sai dessa porque vai dar furada. Bom? Dúvidas? Não. Ok, então vamos continuar. Muito bem. A sexta questão deve ser uma questão teórica, porque apareceu 5 a 6. Oh, o que acabei de falar. O VP, quem fez aqui anterior já sabe. Então, VPL maior que zero significa o quê? Significa que o projeto não gera valor para a empresa? Não. Significa que o projeto destrói valor para a empresa e, portanto, não ser implementado? Não.
Gente, a única resposta é a E. Significa que o projeto gera valor para a empresa e deve ser sim implementado. Foi a única que... Ó, significa que o projeto não gera valor para a empresa e deve ser implementado. Isso aqui se contradiz, certo? Então, aqui não tinha como errar. Era a letra E. Show? Beleza. Acho que a turma não... Essa aí era para não ser a mesmo, né? Mas a turma foi muito boa. Deixa eu ver a média do, do todo mundo quanto fez. Não foi tão ruim, não. Todo mundo quase tirou um ponto. Deixa eu só entrar aqui para ver a média da turma, que a prova não foi tão ruim, não. Ah, justo agora me pede aqui senha para entrar. Só um minuto. Mas observem que todas as questões não saem, ou seja, estão dentro do que eu passei. Não tem nada do outro mundo. Se vocês prestaram atenção, refizeram os exercícios, sim, dá para tirar uma boa nota, hein? Ou seja, eu não fui injusto e não cobrei uma coisa que não entrou. Gente, a turma tem, olha, a média foi 0,9. Parabéns, gente. Ó, eu espero que a AV seja assim, hein? A maioria, foram poucos os que a média da turma foi 0,9. Maravilhoso. Orgulho de vocês, gente. Ou seja, que está dando certo aqui essas aulas. Tá? Muito bem. Então, vamos lá na questão 7. Não deveria nem fazer gabarito, né? Vocês já fizeram tudo? A 7. Um cliente financiou nas Casas Bahia, o pior erro, tá? Um aparelho smartphone Galaxy S22 por 5.399. Sabendo-se que a taxa de juros contratada foi de 1% ao mês, que o vencimento da primeira parcela ocorrerá ao final do mês seguinte. E, finalmente, que o celular estará totalmente quitado ao final de 3 anos. Aponta a alternativa que indica o valor da prestação mensal assumida. Prestação mensal, cálculo da prestação de uma série postecipada. Essas fórmulas coloquei aqui, mas vão estar lá no formulário. Então, vocês identificam. Lembrem que o cara fez um empréstimo, tirou o celular a parcelas, a prestações, mas ele vai pagar a primeira daqui a um mês. Então, tem que ver lá a postecipada. Ok? Muito bem. Então, observem que a taxa de juros é de 1% ao mês. Então, 1 dividido em 100, 0,1% ao mês. Olha, o período são 3 anos. Lembre-se sempre que a unidade de tempo da taxa tem que ser igual à unidade do tempo do período. 3 anos equivale a quantos meses? 36. Tá? Muito bem. Então, a prestação vai ser essa aqui, essa prestação. O valor inicial, que foram 5.399 vezes 1 mais 0,01 elevado a 36 vezes 0,01, 1 mais 0,01 elevado a 36 menos 1. 5.399. Aqui temos 1,01 elevado a 36 vezes 0,01 sobre 1,01 elevado a 36 menos 1. Gente, isso aqui tá horroroso aqui, vezes. Tá? Ok, eu vou fazer direto esse cálculo.
Aí você já faz... Perfeito, Maria Cristina, por isso que é importante. Isso mesmo, tá? Essa questão 7, acho que maior problema dessa questão, acho que é colocar o dedo na calculadora nessa parte aqui, né? Então, vamos lá. A gente pode fazer por partes. Se você está com dificuldade, vai por parte. Então, vai fazer assim. 5.399. Agora, eu vou achar o numerador. 1.01 elevado a 36 vezes 0.01. No numerador, fica o valor de 0,014. E no denominador, 1.01 elevado a 36 menos 1. 0,4307. E agora, se fazemos o cálculo, que vai dar um valor aproximado. Observem que, nossa, mas aqui sacanearam com essa, desculpa a palavra. Mas olha seus valores aqui. Esse daqui com esse aqui está muito próximo. Esse aqui tá, todos estão muito próximos. Então, tem muito cuidado na hora de fazer o cálculo. Tenta colocar o maior número de decimais. Nossa, agora que eu reparei. Ó, 0,014307 dividido em 0,430768 vezes 5.399. Nossa, olha só, 179. Eu peguei com a maioria eita, na maioria de decimais para ficar um valor mais próximo, tá? E essa aqui seria a letra A, beleza? Mas observem que aqui está muito próximos os valores, sobretudo isso está aqui. Bom, beleza? Errou a questão 5. Qual era a 5? Ah, do VPL. Hoje vamos trabalhar um pouquinho mais de VPL, então aí vocês vão praticar mais. Tá? Ok. 8. Um investidor emprestou 5.000 a uma taxa de juros simples de 12% ao ano. Olha, pessoal, agora que eu montei a prova do simulado 2, ela tem uma questão mais de VPL, TIR, entendeu? Das últimas aulas. Quase não coloquei um pouco do início, porque a gente já trabalhou muito do início aqui, no simulado 1. Então, para o simulado 2, vai ter mais questão de VPL, de, de amortização, tá? E do que a gente vai ver hoje, que é TIR, que é a taxa interna de retorno, tá? E do payback, que vai ser a aula seguinte. Então, vai ser mais das últimas aulas, o simulado 2. Tá? O investidor emprestou 5.000, uma taxa de juros simples de 12% ao ano. Quanto ele receberá de volta ao final de 3 anos? Ok. O valor presente, 5.000, ou seja, o empréstimo. A taxa de juros é 12% ao ano, ou seja, 0,2 ao ano. Ao ano. E um período de 3 anos. Juros simples. Então, juros simples é igual a, os juros é PNI. P, 5.000 por 3 anos e 0,12. Esses são os juros. Nossa, Jorge Luiz foi muito bem, então. 1.800. E o valor futuro será 5.000, que é o inicial, mais os juros. 6.800. Tá bom? Esse aqui.
a letra B. Show? Lembre que valor futuro seria o valor inicial mais os juros. Mais um. Você planeja fazer uma viagem internacional e decide investir 25.000 com uma taxa de juros composta de 6,5% ao ano. Qual será o valor total acumulado para a viagem após 8 anos? De novo, juros compostos. Juros compostos é valor futuro, é P1 mais I elevado a N. Ok? O valor futuro, temos 25.000. A taxa de juros é 6,5 ao ano. Então, 6,5 dividido em 100 é 0,065 elevado a 8 anos. Monique, da última questão, essa aqui, dá um print ali. Isso, professor. Consegui, obrigada, tá? Desculpa. Nada. Conseguiu, né? Consegui Então, sim, vamos deu lá. certo. Obrigada. 25.000 vezes 1,065 elevado a 8. 41.374,9. Bom, aqui observem que ele já dá um valor aqui, 41.000. Gente, essa resposta está mais certa, porque as outras estavam anterior. Qual foi? Esse aqui é 7. Surreal. As respostas muito próximas. Entendeu? De R$1 de diferença. Achei injusto. Ok. Mas essa aqui já está certa. 41.000, ok. Bom, aí era a letra A. Para a B, vocês vão ter todas, vai ter de juros simples, juros compostos, vai ter toda uma distribuição ali de questões focadas a todo o conteúdo que a gente assistiu, inclusive na V e na VS, tá? E a última questão, um capital de 80.000 aplicado à taxa de juros simples, 2,5% ao mês durante um trimestre. Qual é o valor dos juros acumulados? Juros simples. Nossa, essa prova só tinha juros simples e composto. Juros simples. Temos 80.000 de valor inicial. O capital inicial. O período de trimestre. Quantos meses são um trimestre? 3. Porque a taxa de juros está ao mês. Então, tem que colocar de novo, se a mesma unidade. E a taxa de juros é 2,5, né? Seria 0,025. R$6.000. Tá? Que seria a letra E. Beleza? Dúvidas por enquanto? Tá bom? Muito bem. Então vamos já começar então a questão da matéria de hoje. A gente vai falar ainda sobre investimentos, sobre análise de investimentos, de projetos. Nós vimos na última aula que o cálculo do VPL. Então, se o VPL for maior que zero, é para investir no projeto. Se o VPL for menor que zero, é para não investir nesse projeto. Mas o que acontece? Temos uma questão aqui que é encontrar uma taxa interna de retorno. O que seria essa taxa interna de retorno? Seria a taxa mínima em que você não irá ter prejuízos. Você já vai falar assim, olha, não tem nem lucro e não tem nem prejuízo. Então, seria
sim, essa taxa interna de retorno é definida como a taxa de desconto que torna nulo o valor de VPL de um projeto. Ou seja, quando o VPL vale zero. Sim? Então, quando o VPL é igual a zero, é que encontramos essa taxa interna de retorno. Tá? Essa taxa interna sim, é calculada quando o valor presente líquido, ou seja, o VPL, se iguala a zero. E nesse caso, onde tem um investimento, ou seja, não dá nem lucro, nem prejuízo. Tá? Então, se a gente... Bom, os cachorrinhos que... Então, o que acontece? Se vocês verem um gráfico aqui, onde temos valor presente líquido, sim? E a taxa mínima atrativa, fazendo essa curva aqui, este valor daqui, sim, seria a taxa interna de retorno. Por que esse valor? Porque é quando o valor presente líquido, ou seja, o VPL, é igual a zero. Então, a gente vai calcular essa taxa interna de retorno igualando o VPL a zero. Tá? Nós vamos ver aqui que quanto você fizer o cálculo na mão, quanto maior for o número de caixas, de fluxo de caixas, ou seja, das setinhas para baixo, setinhas para cima, vai complicar o cálculo feito na mão. Tá? Então, a gente tem que... Aí vamos no Excel e tentamos calcular diretamente essa taxa interna de retorno. Mas vamos explicar aqui como se faz esse cálculo na mão, tá? Bom, vamos ver aqui. A taxa interna é definida como a taxa de desconto que torna nulo o valor do VPL de um projeto. Sim? Então, aqui já falei esse gráfico. E qual seria o critério para aceitação do projeto? Ó, quando, sim, ou seja, quando o TMA, que é a taxa de mínima atrativa, for maior que a taxa da taxa interna de retorno, o VPL se torna negativo e o projeto deve ser, sim, rejeitado. Então, aqui temos o critério. TMA menor que TIR, se aceita o projeto porque o VPL vai dar positivo. TMA maior que TI, rejeita o projeto. O que é esse TMA? É a taxa mínima de atrativa, é aquela que está no projeto, tá? Que estão falando ali que é do mercado. Mas a gente compara as duas e verifica que uma é quando for essa daqui. Só um minuto, pessoal. Um minutinho, pessoal, já volto.
voltando ao tema aqui. Olha só. A gente vai calcular essa taxa interna de retorno. Então, vamos mostrar como se faz. Aqui tem a questão para usar ela no Excel, mas eu vou mostrar para vocês como se faz primeiro na mão e depois a gente vai lá, tá? Ok. Professor, não tem como mostrar alguma fórmula de fazer na calculadora, não? Eu vou mostrar aqui para fazer na mão, tá? Na calculadora direto? Na calculadora financeira? Isso, Você tem na financeira? sim. Me passa o modelo que você tem e a gente tenta aqui, tá? Manda um print ali. Mas vamos fazer aqui na mão como seria para quem não tem na financeira, tá? Vamos lá. Determine a taxa interna de retorno para um valor investido de R$ 200, com um retorno após um ano no valor de 250. Ok, então a gente vai calcular o VPL e igualamos esse VPL a zero. Tá? Então determine o TIR. Então vamos lá. O que seria o VPL? Temos o investimento 200, menos 200, porque ele é um investimento, é uma saída, tá? Agora, mais temos a, a saída, ela é positiva, então seria 250 sobre, estou fazendo aqui o valor presente, 1 mais I elevado a 1. Nossa, 1 mais I elevado a 1. E isso aqui tem que ser igual a zero. Porque para calcular a taxa interna de retorno, que seria esse I, é quando o VPL é igual a zero. Então, vamos fazer o cálculo. Então, temos menos 200 mais 250 sobre 1 mais I, e isso tem que ser igual a zero. Então, o que acontece? Temos uma equação e eu preciso isolar o valor de I. Tá? Esse 200 que está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Agora, este termo que está aqui embaixo no denominador passa a multiplicar para o outro lado. Eita. Sim. O que temos agora? Eu vou fazer uma distributiva porque eu tenho que encontrar o valor de I. 200 vezes 1, 200. Mais 200 vezes I. Certo? Eu fiz uma distributiva. Eu vou passar para o outro lado os valores que não têm a incógnita. Esse está somando, passa de negativo. Então, o que temos? 250 menos 200 seria 50. Agora, eu preciso isolar I. Observem todo esse caminho que... Sim. Ou seja, que I... Mas esta calculadora, acho que ela não vai fazer o cálculo do TIR. Direto, não. Tá? Tem que fazer na mão no Excel. Essa não é a financeira, não. Tá? 50 dividido em 200, 0,25. 0,25. Se eu multiplico por 100, para ficar em porcento, seria 25% a o ano.
ao ano, porque aqui estamos vendo que o período é após um ano. Viu como é tão difícil da gente fazer isso aqui na mão, tá? Isso porque só tem dois valores, tá? Só que tem dois valores. Se a gente fizer com 3, 4 valores, a gente vai encontrando equações que vão ficando um pouco mais complexas, tá? Olha, aqui está o cálculo, sim? Ó, faço o cálculo igual a VPN, só que aqui já está escrito 25%, tá? Mas se a gente... Professor, Oi, temos mais exemplos para fazer? sim, vamos ter mais, tá? Porque eu não consegui entender. O que acontece? Você vai calcular o VPL normal. O VPL normal da última... Fala, Cláudia. Professor, mas no dia da AV, a gente vai poder usar o Excel lá? Não, mas não vai ter questões assim desse tamanho para fazer, entendeu? Eu Ah, só vou tá. explicar, se tiver, vai ser uma assim de uma, duas, no máximo 3, tá? Ah, Ou tá. já pode falar os valores, por exemplo, alguns valores aqui, falando alguma coisa, entendeu? Não é para fazer um cálculo tão longo, mas pelo Entendi, menos obrigada. um ou dois valores deve ter, pelo menos Ok, até dois, entendeu? Aí que ok. acontece? O VPL, você calcula ele igualando a zero, ¿sí? Igual a zero. Então, no primeiro temos uma saída de menos 200, depois de um ano, aplica a fórmula de calcular VPL para o ano 1, que é N. Aqui seria o valor futuro, 250, 1 mais I, a incógnita é I, igual a zero. Por que igual a zero? Porque a taxa interna de retornos é quando o VPL é igual a zero. ¿Sí? E aqui o que daqui para baixo é só matemática, de raciocínio lógico, de matemática da álgebra, tá? É isolar o valor de I. E aí encontramos que o valor é de 25% ao ano. Agora, fala Eustélia, desculpa. Oi, pode falar. Você levantou a mão. Oi, professor. Oi. Você poderia estar ensinando a fazer esse cálculo aí da VPL na HP 12C Mas financeira? mostra aí, porque tem que ver para ver quais são os programas que tem. As Tá? funções, né? Tá, vamos enviar a foto. Tá bom. Bom, pessoal, então o que acontece? Deixa eu só parar de compartilhar aqui que eu vou abrir meu Excel e a gente consegue fazer esse cálculo lá como se faz no Excel, ok? O Excel você não vai utilizar na prova, mas vocês vão usar o Excel na vida, no dia a dia, quando for aplicar. Essa questão do TIR, ela é mais complicada porque precisa saber direitinho. Aqui está. Deixa eu compartilhar. Então, vamos lá. Observem aqui. A gente tem o valor investido negativo. Você vai escrever lá, menos 200. Retorno após um ano, 250. E tem uma fórmula direta no Excel para calcular ela. Então, vai colocar igual e escreve TIR. Ó, aí, TIR. Serve. Aí clica nele e vai selecionar a coluna dos fluxos do investimento e da saída.
Lembre de fechar sempre o parênteses. E ele faz direto o valor, tá? 25%. Tá? Óbvio que vocês não vão conseguir fazer, como falo, no Excel lá. Mas aqui já vocês podem aplicar. Dependendo... Não, mentira, não. Estou falando aqui porque parece que... Tá. Como vai ser a prova num computador? Mas não, estou aqui viajando. Acho que não vai deixar abrir outro aplicativo que não seja a prova. Tá bom? Mas isso aqui eu estou mostrando vocês em Excel, porque quando vocês precisarem do dia a dia, tá? Vocês fazem no Excel. Agora, se a gente for aqui, vamos ver mais um exemplo. Tá? Ok. Ó, temos mais um. Olha só. Temos um com três valores. Então, calcule o TIR de um projeto com investimento inicial de 100 e 2 recebimentos de 60 em 30 e 60 dias. Ou seja, em 1 mês e 2 meses. Certo? Esse período 1 e 2 seria 1 mês e 2 meses, 30 e 60 dias. Ok, essa é a equação do VPL. Né? Só que a gente vai fazer esse VPL igualando a zero para achar o valor do I. Então, vamos lá fazer na mão. Fazer na mão porque lá vai ter que fritar na mão, então é papel e pedra. Temos menos 100, investimento, mais José, boa. Investimento menos esse, 50 dos... É porque tem que fazer na mão, gente. Não tem como fugir, tá? A não ser que seja no Excel, mas não vão poder usar lá. As questões que eu vi de TIR não são difíceis, tá? Bom, menos 100 do investimento, 60, aqui temos 1 mais I, mais 60 no segundo mês, com 1 mais I ao quadrado. Observem que já fica o quadrado. E isso aqui é igual a zero. Tá? Beleza, então vou ter que igualar a zero. O que eu vou fazer? Eu tenho uma equação que é igualada a zero. Eu posso fazer o seguinte, olha só, matematicamente, eu posso multiplicar essa equação pelos dois lados pelo valor que eu quiser. Sim? Então, o que acontece? Eu vou multiplicar pelo maior fator aqui, que é 1 mais I elevado ao quadrado. Vocês vão ficar aqui com... Prestem muita atenção. Por quê? Para trabalhar, para eliminar esse denominador. Então, vou fazer o seguinte, vou multiplicar cada termo por esse valor. Então, vai ficar menos 100, que multiplica 1 mais I ao quadrado, mais 60, que multiplica 1 mais I ao quadrado, sobre 1 mais I, mais 60, que multiplica 1 mais I ao quadrado, sobre 1 mais I ao quadrado. Isso aqui igual a zero. Tá? Observem aqui, isso aqui é matemática pura. Esse termo se simplifica com um daqui, que ficou somente mais I. Este termo igual aqui. Tá? Que eu tenho menos 100, 1 mais I ao quadrado, mais 60, que multiplica a 1 mais I, mais 60 igual a zero. Preciso fazer distributiva e observem que aqui eu tenho um quadrado. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, olha só.
Para não trabalhar com negativos aqui, eu posso multiplicar todo por menos 1. Dá para trabalhar isso aqui. Então, fica 100, 1 mais i ao quadrado, multiplicar tudo por menos, só para não trabalhar esse primeiro aqui negativo. Pronto. Agora vou resolver esse quadrado aqui. Passar para esse lado. Vai ficar 100. O primeiro elevado ao quadrado. Resolvo esse produto notável. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro elevado ao quadrado. Menos 60. Menos por mais menos 60i. Menos 60 igual a 0. Ok? Aí faço distributiva. Sim. Professor, Oi. por que repetiu esse 60 3 vezes aí? Eu não entendi agora essa parte. Esse daqui? Sim, menos E- 60, menos 60 Ah, aí, tá, menos porque aqui 60. esse faz distributiva aqui e distributiva aqui. Então, menos por mais, menos 60. Menos por mais, menos 60i. Tá? Menos Ah, por mais, certo. menos 60i. Aqui eu faço distributiva de novo, então vai ficar. Já vamos chegar lá. 200i mais 100i quadrado. Ó, menos 60 e menos 60, menos 120. Igual a 0. Eu vou agrupar os que são quadrados só em 1. Então, vai ser aqui 100i quadrado. Esse aqui já foi. Agora, 200i menos 60i equivale a 140i, certo? 200 menos 60, faço uma calculadora só para 140, isso. E agora, 100 menos 120 vai dar menos 20, igual a 0. Pessoal, observem que eu fazendo só com isso aqui, eu cheguei a uma raiz quadrada, a um polinômio quadrado, uma equação quadrática. Para resolver essa equação quadrática, eu preciso utilizar Bhaskara. E Bhaskara é aquela que a gente utilizou na graduação. Digo, na escola para resolver raízes quadráticas. E, então, observem como é complicado fazer isso para aqui. Aí eu vou, deixa eu só ver aqui o cálculo. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Já vou pular. Eu cheguei nessa equação aqui. Certo? É uma equação quadrática. Para resolver ela, tem que ser por Bhaskara. Vocês podem ver lá. Eu vou pular aqui para que vocês vejam e como vai ser. Ó, cheguei aqui, certo? Agora, utilizando Bhaskara, ele pega o valor de isso aqui é A, B, C, enfim. Aplicando as raízes de Bhaskara, e vamos encontrar que essa taxa de retorno equivale a 13%. Bom? E a outra deu menos. É porque que acontece? Quando você faz por Bhaskara, são duas raízes, porque é um polinômio. Então, temos duas opções. A negativa você não pega, a positiva que você pega. Então, dá 13%. Então, aqui vejam como calcular o TIR dessa forma na mão é complicado. Aí tem que usar o Excel ou uma calculadora financeira que faça o cálculo direto. Mas saibam que na prova não vai ter como fazer isso assim tão longo não, tá? Então, vamos ver aqui como funcionava lá. A gente vai fazer no Excel.
Ok. O valor investido era 100, né? O retorno no primeiro mês era 60 e no segundo 60. Agora, o que vamos fazer? Calculamos o TIR. Aí chamamos igual e chamamos a função TIR. Sim. E você escolhe todos os valores arrastando daqui para cá. Tá? E fechando ali, encontramos o valor de 13%. Maria Cristina, tá certo, mas as questões não são tão assim. Por exemplo, se vai sair uma questão de TIR, ela vai ser, por exemplo, o TIR é calculado quando o VPL é igual a quanto? A 0. Entendeu? Coisas assim. Fala, Cláudia. Professor, eu me perdi na conta que o senhor estava fazendo aí no quadro, até onde estava. Esperar o senhor retornar. É, aí, peraí. Até nessa última parte da primeira coluna, que está 100 entre isso, nessa primeira parte eu consegui, tranquilo, acompanhar. Mas isso Já aqui quando o senhor passa para lá, que o senhor vai fazer a multiplicação, aí eu já não entendi mais. Que o senhor vai é fazer a porque, distribuição ali, a multiplicação, 100 vezes 1, 100, 100 mais e aí pois eu já não sim, entendi. é porque isso aqui é um produto notável, que é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui. Isso a gente estudou lá na escola, que era a mais b ao quadrado. É o primeiro elevado ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Isso foi o que apliquei lá. Desenvolvi esse produto aqui, esse quadrado aqui. Misericórdia. Então, o outro era, qual era? Seguindo essa regra, 1 mais i ao quadrado. Seria o primeiro elevado ao quadrado, 1 ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Isso é matemática. Entendi, Aí foi por isso que apareceu lá 1 mais 2i mais i quadrado. Eu já fui direto. entendi, Agora, obrigada. tá bom? E aí faz distributiva. Mas, pessoal, foquem aqui. O que consiste o desenvolvimento? Calcular o TIR quando o VPL é igual a 0. Se a gente fizer na mão, vai enfrentar esse monte de cálculo ali. E para isso, utiliza o Excel. Tá? E outra coisa, definições de TIR é calculada para VPL quando seja igual a 0, onde o investimento não dá lucro nem prejuízo. Ok? E aqui tem uns problemas com a TIR. Então, vamos lá. A TIR é um dos métodos mais utilizados para avaliação de projetos porque exprime em um único valor percentual o retorno esperado de um projeto. Mas ele apresenta alguns problemas, o que a gente está relatando. O primeiro dele diz respeito à possibilidade de fornecer múltiplos resultados, como o caso lá, que a gente encontrou duas respostas, sim? Uma positiva e uma negativa. Aí pode ser, e isso que era um polinômio de grau 2. Se colocar um polinômio de grau 3, vão ter três respostas. À medida que aumenta o número de polinômios, ó, com um projeto de 2 períodos, chegamos a uma equação de segundo grau. Se o projeto tem 3 períodos, chegamos a uma de terceiro grau. Com 4 períodos, vamos chegar assim por diante. Então, na prática, não é muito comum usar isso ali. Então, a gente vai calcular um TIR modificado. E essa questão seguinte. Então, observem que a gente teve problemas com esse TIR. Então, a gente vai para uma TIR modificada, que é bem mais fácil. Olha só aqui. Já vou mostrar como se faz. Antes de calcular a TIR, então vamos levar todas as entradas de caixa para um valor futuro a uma taxa de investimento, reinvestimento TR. E são trazidas a valor presente todas as saídas, sim, a uma taxa. Não, todas as saídas, essa aqui é a entrada.
Essa aqui é saída. Sim? Todas as saídas vão ser trazidas, sim, a um custo de capital da empresa. Então, teríamos duas taxas ali. Já vou mostrar aqui. E no final, que vou calcular o valor futuro sobre o valor presente, diminuo em menos 1 e elevo aqui a o período em que vai ser efetuado esse projeto. Então, essa taxa da TIR modificada é bem mais fácil que a TIR feita na mão que eu fiz lá. Então, a gente vai fazer um exemplo dele aqui. Olha, vamos lá, com calma. Olha que aqui tem 5 períodos. Espera aqui que eu me atrapalhei aqui com a cadeira. Caraca. Ok. Calcule a TIR modificada do seguinte projeto. Sabendo que a taxa de reinvestimento, TR, é 4% ao ano, o custo de capital, ACC, é de 4,5% ao ano. Então, vamos calcular essa TIR modificada. Precisamos calcular o valor futuro, sim, e o valor presente. Então, o valor futuro, sim. Então, vamos lá. Que o que diz? Se levam todas as entradas de caixa para o valor futuro a uma taxa de investimento, reinvestimento TR. Então, vamos lá. Valor futuro. Temos o valor presente, que é de 100 mil. Certo? Aqui. Vamos valor presente. Agora, vamos calcular o valor futuro para o período 1. E o valor futuro seria trazer esse valor, tá, de 10 mil tá? 1 mais a taxa de reinvestimento, TR, que é 4% ao ano. Então, seria o 4 seria 0,04. Eu vou trazer todos os valores futuros, sim, para o presente. Então, quantos anos estaria daqui até o presente? 1. Certo? Pronto. Aí temos um valor futuro. Seria 10 mil vezes 1,04. 10.400. Tá? Valor futuro 2. Seria o quê? 20 mil. 1 mais 0,04 elevado a quanto? A 2. Mil vezes 1,04 elevado ao quadrado. 21.632. Valor futuro 3. Assim sucessivamente. Ó, 10.000. 1 mais 0,04 elevado a 3. Estou trazendo todos para o valor presente. R$ 11.248,64. Valor futuro 4. E assim sucessivamente. 40.000. 1 mais 0,04 elevado a 4. Nós escolhi o mais longo com 5 períodos.
46.794,34. E o valor futuro 5, 50.000 vezes 1,04 elevado a 5. Temos o valor de 60.832,64. Agora, o que eu vou fazer? Olha só, todos os valores futuros eu vou somar. Sim? Eu vou somar todos. Ao somar, tá? Depois eu divido pelo valor e aí calculo essa taxa com essa equação daqui. Então, eu vou somar todos os valores futuros. 10.400 mais 21.632 mais 11.248,64 mais 46.794,34 mais 60.832,64. 150.907,62. Agora, o que eu vou fazer? Vou aplicar a TIR M. São quantos períodos? São 5, certo? 5 anos. O valor futuro, 150.907,62. Sobre o valor presente, 100.000. Menos 1. 150.000 dividido em 100.000. Elevado. Ó. Deixa eu ver. Espera aqui, porque deu 136.000. Ah, tá. Peraí. Agora que eu me errei. Peraí. Eu tive esse valor aqui, sim. Valor futuro 1, 2, 3, 4. Soma valor futuro 5. Por que deu 136.000? Aí, gente, agora eu flopei aqui. Valor futuro 1, 20.000, do 10.000, 40.000. E cadê 50.000? Faltou um aqui nesse cálculo. Tá errado. Tá certo esse aqui. Peraí, voltando aqui. O que acontece, pessoal? Isso aqui, quando você tem uma raiz elevada a 5, você tem uma raiz elevada a 5, nesse caso, é o mesmo que ter o valor que está dentro elevado a 1 sobre 5. É o inverso. Isso aqui é uma regra dos exponenciais. Tá? Então, o que acontece? Essa raiz que vocês vão fazer aqui, então pode ser 150.907,62 sobre 100.000 elevado a 1 sobre 5 menos 1. Tá? Eu vou fazer esse cálculo. 150.907 dividido em 100.000 elevado a 1 sobre 5 menos 1. Deu 0,0857% ao ano. Não, sem porcentagem. Agora, por cento, você multiplicar por 100. 8,57% ao ano. Tá bom? Então, esse seria o cálculo. Vai trazer o valor futuro, traz para o presente. Tá? E depois, soma todos os valores futuros, divide pelo valor presente, tá? Eleva a raiz do número de períodos e diminui.
Essa é uma forma de fazer o TIR na mão. Mas, como falei, existe também lá para fazer no Excel. No Excel também dá para fazer. Esse aqui é que porque esse período aqui tem 5, né? Aí complica um pouco. Ai, gente, eu errei. Me desculpa. Eu fiz ao contrário. Ai, me desculpam, por favor. Eu fiz errado. Olha só. Pode sair, gente. Eu fiz errado. Olha só, leva-se em todas as entradas de caixa, essa é a entrada de caixas para o valor futuro. Então, era aqui que eu tinha que trazer para cá. E este aqui era para trazer para cá, esse aqui era para trazer para cá, e esse aqui era para trazer para cá, porque era valor futuro. As entradas, isso é entrada, e isso aqui é saída. Eu, eu... Então, o que acontece? Vou apagar aqui, e vamos ver esse que estava certo. Olha só o que aconteceu. O que aconteceu? Olha só, pessoal, prestem atenção. Para calcular a TIR-M, sim, eu errei aqui. É porque eu me confundi com saída e entrada. Isso aqui são entradas. Sim? Eu levo esta entrada para o valor futuro. Esta entrada para o valor futuro e assim sucessivamente. Tá? Observem. O que acontece? Valor futuro 1 estava certo, 10.000, só que vai passar por 4 períodos para chegar até o valor futuro. Ok. Valor futuro 2, os 20.000, e são 3 períodos. Ok. Valor futuro 3, faz a mesma coisa. Os 10.000 para 2 períodos. Ok. Para chegar até o futuro. E o 4 seria só um período. Beleza. E o F5 se seria totalmente o valor de 50.000. Então, eu somei tudo, dá 136.000, ok? Entendeu? Agora, o que acontece? Essas são as entradas. Se tivesse uma saída, aí tinha que trazer essa saída e com outra taxa de câmbio ali. Mas tudo bem. Só errei aqui o sentido. Peço desculpa se eu vou melhorar esse daqui. Eu me confundi achando que essa aqui era a saída. Mas enfim. Ok, pessoal. Então vamos deixar assim. Eu prometo que vou fazer o melhor na próxima aula, tá? Vamos deixar por aqui nesse tema aqui. Eu vou reforçar na próxima aula, fazendo outro na mão que seja mais tranquilo, tá bom? Nossa, errei esse aqui. Peço desculpas. Tá, não é fácil mesmo, não, tá? Então, semana que vem eu vou reforçar esse de TIR M e a gente continua nesse tema, tá bom? Então, deixa por aí. Uma boa noite a todos vocês. Vamos e a gente se encontra semana que vem, tá? Tchau, tchau, gente. Boa noite.